Opa, Ervilha aqui, gravando mais um videozinho de Pokémon MMO e estamos trazendo novamente a análise dos inscritos. Dessa vez a gente vai analisar a partida do Dudu, mas antes de mais nada eu tenho que explicar porque esse animal que vos fala esqueceu de explicar antes como vocês mandariam partidas. Se vocês têm acesso ao meu Discord, vocês podem mandar tranquilamente partidas no meu privado ou podem também mandar partidas por meio do e-mail que eu vou deixar na descrição. Sem mais delongas então, vamos agora para a análise da partida. Beleza. Começar então a análise do Dudu, vamos fazer o mesmo de sempre, vamos analisar os dois times. Então pausando aqui, a gente consegue ver do outro lado quem que pode ser ameaçador para esse time do Dudu. Primeiro, antes de mais nada, a Serpério. A Serpério é uma ameaça muito grande porque o Dudu só tem um Jirachi para lidar com ela, então pode ser perigoso ele tomar um Glare e ficar muito na merda com isso. E do outro lado também tem Gyarados. O time do Dudu não tem uma resposta muito sólida contra o Gyarados, porque se a gente for ver, qualquer um aí vai tomar muito dano dele e todo mundo pode acabar tomando ou super efetivo, ou se o Gyarados for de bounce, ele pode acabar sendo bem chato de lidar no geral. Então, quem que seria um bom lead pro Dudu? Time Hyper Office, que é o do cara do outro lado, geralmente você não consegue prever quem que ele vai tacar de lead. Ou costuma ser o Steph Rock, ou ele coloca alguém rápido aleatório para começar a partida. Então, quem que seria bom pro Dudu começar? Aqui, ou ele começa de Jirachi, que ele não sabe de quem que ele vai começar, ou ele começa com o próprio Garchomp mesmo, tentando trocar pedras com esse Garchomp inicial. Se a gente for ver então, ele decidiu começar de Gengar e o Dudu começou de Jirachi mesmo. Aqui foi bom pra ele, porque o Jirachi era justamente feito pro Gengar e pra Serpério para lidar com os dois. Ele tem até o Garchomp pro Gengar também, mas acabou sendo bom. Ele deu Iron Head crítico aqui no Gengar e acabou dando Flint. Aqui ficou muito bom pro Dudu e o oponente já ficou um pouco em choque sobre o que fazer. Se a gente for passar um pouquinho pra frente, já que ele demorou 3 anos pra jogar, ele acabou deixando o Gengar morrer, ele tomou mais um Iron Head, mas acabou dando câncer de body. Em sequência então, o oponente dele decidiu entrar de Infernape. O oponente dele entrando de Infernape, o Dudu aqui tem duas jogadas. A primeira é vir Shuckle, que foi justamente o que ele fez, e a segunda era vir para Jellicent, já que o Infernape não vai conseguir lidar bem com nenhum dos dois. Ele optando por vir aqui pro Shuckle, acabou ficando muito bom para ele, porque o Infernape deu Dream Punch e acabou não dando tanto dano. Ele descobriu o set do Infernape, que por ser Life Off, muito provavelmente ou ele é misto ou é sua resistência, e ele ainda teve a oportunidade de colocar Stealth Rocks no campo do inimigo. Ele, em sequência, muda para o Gyarados. E o Dudu conseguiu colocar Stealth Rocks. Aqui, como eu disse anteriormente, o Gyarados é muito perigoso. Isso porque o Gyarados tem dois sets principais. O primeiro ele usa Waterfall, Power Whip, Dragon Dance e Ice Fang, então ele consegue ter uma boa coverage. E o segundo é Substitute, Bounce, Waterfall e Dragon Dance. São dois sets muito perigosos. No caso para o Dudu, o mais perigoso aqui seria se ele fosse de Substitute. Por quê? Porque o Dudu ele não conseguiria lidar com o próprio Shuckle. Ele teria que cortar reto pro Hydreigon, como eu disse anteriormente. E por que ele teria que cortar reto pro Hydreigon? Bem simples. Se ele for de Shuckle aqui e der Toxic, ele está assumindo um risco muito grande. Porque ele está basicamente falando que obrigatoriamente o set desse Gyarados tem que ser o de Dragon Dance ou Waterfall. Se ele dá Substitute no Toxic, basicamente o Dudu perde a partida nesse exato momento. Só que, se a gente for ver aquilo pela partida, o Dudu acabou escolhendo dar Toxic de todo jeito e assumir que esse Gyarados teria esse set padrãozinho. Aqui, embora tenha dado certo para ele, eu tenho que ressaltar, isso aqui é um erro. Por que isso aqui é um erro? Se esse Gyarados fosse de Substitute, ele perderia a partida aqui, nesse exato momento. Porque ele ia dar Substitute, ia dar Dragon Dance 2 vezes e o Dudu não ia ter troca. Ele ia ou ter que vir reto pro Conkeldurr para quebrar isso daí, ou ele ia vir reto pro Hydreigon e ia quebrar o Substitute, ia tomar 2 Dragon Dance e ia perder a partida de todo jeito. Aqui, então, ele deu um pouco de sorte dando Toxic no Gyarados. Se fosse um player de um nível um pouquinho maior, utilizando o outro set do Gyarados, aqui o Dudu teria perdido a partida. Em sequência, ele resolve dar Endure. Foi bem jogado por ele? Foi. Só que o oponente dele acabou optando por dar Dragon Dance. Isso aqui foi ruim pro Dudu? Nem tanto, porque o Gyarados só deu um Dragon Dance. Só que em sequência, ele comete um erro. Qualquer, ele decide dar Rest e o Gyarados mata ele. Por que isso aqui foi um erro? Ele poderia ter dado Endure 2 vezes.
Endure funciona tipo Protect. Se ele dá a primeira vez, é 100% de certeza de que ele vai resistir ao golpe com pelo menos 1 de vida. Se ele usa a segunda vez, ele tem 50% de chance de resistir a esse golpe. É melhor, nesses casos, você apostar no RNG do que simplesmente deixar o oponente te matar. Mesmo que pudesse ser um pouco de sorte do lado dele, ainda seria algo válido ele tentar dar o Endure pela segunda vez. Mas se a gente for ver, aqui o Gyarados ele vai acabar matando e vai ficar mais 2. Aqui o Gyarados tá grandão, mas ele ainda tá tomando Toxic, então não tá tão ruim pro Dudu. E o Gyarados é um dos bichos mais perigosos do outro lado. O que ele pode fazer em sequência aqui? A jogada mais segura não era ele vir Garchomp. Quando você tem um Jirachi na equipe, você tem que confiar que ele vai dar flint. E esse Gyarados já tá sofrendo de Toxic. O que o Dudu poderia fazer então? Ele vinha reto pro Jirachi aqui e dava Iron Head esperando que ele ia tomar flint. Era arriscado? Sim e não. Por quê? Porque aqui o Dudu vai ter que fazer toda uma acrobacia para acabar se livrando desse Gyarados e vai perder muita vida nos outros Pokémons. Se a gente for ver aqui, ele coloca Garchomp, vai para Gelicente, prevendo o Waterfall. E ele acabou tomando o Waterfall e dando câncer de body. O que vai vir em sequência? Vai vir um Power Whip. O Dudu, ele sabe que essa Gelicente é importante na partida e ele sabe que vai vir um Power Whip seguir. Então o que ele poderia fazer? Novamente, ele poderia ir reto pro Jirachi. Só que ele escolheu vir reto pro Garchomp. Foi uma jogada errada? Sim e não. Por quê? O Garchomp, ele toma neutro do Power Whip. Ele acabou tomando muito dano, mas matou o Gyarados. Por que não foi tão errado assim? Porque esse Garchomp já não tem mais tanta utilidade na partida, já que ele já colocou Rocks. Era um SP Defense, então ele ia ajudar bastante contra o Gengar, que já tá morto por sinal. Então, ou ele ia dar uma ajudinha com o Infernape, com a Serperior, que o Dudu tem trocas boas para isso, ou ele ia dar uma ajuda com o próprio Scizor, porque por ser tanque esse Garchomp, ele poderia dar Flame Tower no Scizor e o Scizor morrer. Então ele optando por sacar o Garchomp aqui, não foi tão ruim. Em sequência então, o oponente dele decide entrar de Serperior. O que o Dudu pode fazer aqui? Simplesmente sacar o Garchomp. Aqui tá bom pra ele. Ele só precisa garantir que essa Serperior não vá dar Substitute. Porque se der pode vir Liticide, Substitute, fica nisso eternamente e o Dudu vai ter que sacar mais Pokémons do que só um. A jogada certa aqui então é ele só bater Flame Tower e deixar morrer. E foi justamente o que ele fez. Ele deixou o Garchomp morrer, a Serperior matou, mas aqui ele consegue cobrar vindo de Jirachi. Ele tem duas jogadas. A primeira é dar Flint Eterno. A segunda ele dá 2 Recipantes, já que com a Serperior mais 2, o Jirachi não morre tranquilamente com um Raiden Power Fire só. Ele acabou decidindo com o Iron Head. É uma jogada válida. Se vocês forem ver, a Serperior não se curou durante a partida. Você consegue identificar qual que é o set do Pokémon pelo simples fato dele ter se curado ou não. Como essa Serperior não se curou, muito provavelmente ela é uma Serperior Assault Vest. Então ela não teria Elite Subs, como eu disse anteriormente. Só que é bom você scoutar todos os possíveis sets que o Pokémon inimigo possa ter. E fica válido você lembrar, conforme você for praticando e jogando mais partidas, você consegue decorar melhor os sets de outros Pokémons e já ver, esse cara não se curou. Então muito provavelmente ele é Assault Vest. E isso funciona com diversos Pokémon, você consegue ver pelo dano, você consegue ver pelo fato do Pokémon não se curar. Por exemplo, Rotom, que é um caso que não tem nessa partida, mas que acontece muito. Quando o Rotom não se cura, muito provavelmente ele é Choice Scarf. Quando ele se cura, aí fica óbvio, ele é Leftovers. Tem casos bem difíceis de se ver que ele vai levar uma Berry ou coisa do tipo, mas são bem raros. A maioria para ranqueada ou vai ser Choice Scarf ou vai ser Leftovers. E nesse caso aqui é Assault Vest porque a Serperior não se curou. Seguindo aqui com a partida então, ele termina de matar a Serperior. Dá o crítico para mostrar a dominância no final. E em sequência aqui, passando um pouquinho para frente, o oponente dele decide entrar de Infernape. Aqui o Dudu pode só vir de Alicente? Pode, só que o Infernape, como eu disse anteriormente, ele possivelmente pode ser misto ou ele pode ser Swords Dance, e se ele for Swords Dance, ele pode ser Thunder Punch. Aqui era arriscado. Era melhor ele simplesmente ter entregado o Jirachi dando o Iron Head infinitamente,
Porque o Garchomp já não é tanta ameaça, porque o Garchomp tem set limitado. Se ele for Scarf, o Conkeldurr consegue lidar. Se ele for especial, você consegue lidar com a Gelicente, consegue... Se ele for preso, você consegue lidar com a Hydreigon. Enfim, tem formas de lidar com o Garchomp. Da mesma forma, também é muito fácil lidar com o Scizor porque ele tem a Gelicente na partida. Agora, por outro lado, essa Gelicente é muito importante na partida, porque sem ela, o Scizor não é garantia de que ele vai ganhar. Você não consegue saber qual que é o set desse Scizor porque ele ainda não entrou em campo. Então ele pode ser Sword Dance Acrobatics, pode ser Choice Band, pode ser Scizor Tank. Enfim, não tem como ele saber qual que é o set desse Scizor e portanto a Gelicente era muito importante. Aqui ele não perdeu tanta coisa assim porque o Infernape deu Fire Punch. Só que se viesse o Thunder Punch no Predict, aqui já estaria muito azedo para ele. Ele troca o Infernape e joga o Scizor por algum motivo logo em seguida. Eu acabei de falar, mas é justamente isso. O Scizor não tem o que fazer contra a Gelicente. Ela vai dar o Will-O-Wisp aqui e o Scizor não vai ter mais função na partida. O Scizor bate a Aero Ace, a Gelicente acerta o Will-O-Wisp e pronto. Aqui acabou o Scizor e aqui quase que basicamente acabou a partida. Porque ele perdeu o único bicho que era muito ameaçador de sweepar o time do Dudu. Se esse Garchomp for substituto de Dragon Rush, o que é bem raro, ele ainda teria outras trocas. Mas assim, essa Gelicente já cumpriu o papel dela. Seguindo a partida aqui então, o Dudu só termina de matar o Scizor, porque ele não vai ter mais função na partida. O oponente dele vê que não vai dar mais dano com isso daí, porque acabou ficando queimado. E acaba que ele fica muito tempo pensando e decide voltar pro Garchomp aqui. O Garchomp, você ainda não sabe o set dele. Pode ser substitute? Pode, mas aqui acabou pra ele porque o Dudu jogou certo e dobrou o Will-O-Wisp. Como era Leftovers, o que esse Garchomp podia ser? Justamente o pior caso que eu acabei de mencionar, que é substitute Dragon Rush, ou ele podia ser um Garchomp tanque. Aqui ele deu o Stealth Rock, então muito provavelmente não é esse primeiro caso, deve ser algum Garchomp tanque ou algum bicho diferenciado aí que o cara acabou criando, porque em elo mais baixo é muito comum você ver alguns sets mais exóticos e tudo mais. Enfim, aqui o Dudu só termina de matar o Garchomp. Ele toma muito dano do Rex, a Gelicente fica tranquila. E aqui a partida acabou basicamente, porque o Infernape não consegue matar fácil essa Gelicente. Se tiver Thunder Punch ainda é chatinho, mas aqui ainda tem Mach Punch do Conkeldurr, tem o Jirachi Scarf, enfim. E ele tinha Thunder Punch, por algum motivo não deu na Gelicente. Agora que ele deu já não adianta mais, porque a Gelicente já cumpriu o que ela tinha para fazer. E enfim, aqui o oponente dele só termina de matar a Gelicente. Só que já de nada adianta, porque o Scizor tá queimado e o Dudu tem várias respostas para esse bicho queimado. E pelo dano que ele deu anteriormente, como eu disse, você consegue saber o item pelo dano que você toma, esse Scizor era Choice Band. Então não tem mais o que ele fazer. Aqui o Dudu só entra de Conkeldurr e finaliza a partida. Scizor dá Aerial Ace, ele vê o dano, mas nem precisava, porque estava queimado, não ia matar. Dá Close Combat e aqui termina a partida. Com isso, o Dudu ganhou a partida? Sim, ele ganhou, mas ele tem que tomar cuidado. Por quê? Conforme ele for subindo de elo, sets diferentes e mais comuns de acordo com o meta vão ficar aparecendo. E Gyara no substituto de Bounce é um set muito comum. Aquele mole que ele deu lá antes não foi tão cobrado porque era o set padrãozinho de Gyarados. Mas se eventualmente ele viesse a pegar, ele poderia se ferrar muito. Da mesma forma, tem pequenos vacilinhos que vai cometendo na partida, mas isso é normal, você vai adquirindo conforme você vai praticando. Então basicamente foi esse o vídeo. Se vocês quiserem podem mandar suas análises que eu vou continuar fazendo esse quadro aqui. E no mais é isso, tamo junto e obrigado por assistir.